Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Em janeiro de 2022, cerca de 35% dos reajustes salariais analisados pelo DIEESE alcançaram aumentos reais. 23% tiveram resultados iguais à inflação e cerca de 42% ficaram abaixo do valor necessário para a recomposição do poder de compra dos trabalhadores. Os dados foram levantados no Ministério do Trabalho e Previdência e tomam como referência a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE. Para analisar esses dados, nós vamos conversar agora com o supervisor dos sistemas de acompanhamento de informações sindicais, Luiz Augusto Ribeiro. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Luiz, oi, o senhor ia falar? Não, pode. Pode seguir? Não iria, pode falar. Desculpa, Rodrigo. Sem problema. O resultado de janeiro é significativamente melhor que os ocorridos em todo o ano passado em relação ao percentual de reajustes acima da inflação. Porém, também houve um crescimento no percentual de reajustes que ficou abaixo da inflação, sendo o pior resultado dos últimos 5 meses. O que a gente pode aferir desses dados, Luiz? O que eles mostram sobre a situação dos trabalhadores? Então, Rodrigo, os dados, eles mostram uma situação de ainda, uma situação, digamos assim, delicada, uma certa fragilidade, né? Porque se por um lado, como você bem apontou, né? Se por um lado aumentou o percentual daquelas negociações que conseguiram aumento real, também aumentou e dos que ficaram abaixo, né? E esse é um percentual expressivo, né? 42% de negociações com reajustes abaixo da inflação, na prática, nós estamos na mesma toada do ano passado, né, de um grande vulto de negociações que não conseguem repor a inflação, e isso a gente atribui, em grande parte, a dois fatores, né, o fator da inflação, que continua em patamares elevados, né? Tá acima da casa dos 10%, e a questão da atividade econômica, que a economia está patinando há muito tempo, ela não tem crescimento consistente, não há sinais de que retomada da economia, e esses dois fatores em si, eles contribuem muito para esse resultado, digamos assim, negativo, né, da negociação coletiva, embora a gente observe que quase 35% das negociações tiveram um aumento real em janeiro. A variação real média dos reajustes salariais, inclusive, tem sido negativa pelo menos há 15 meses, né? Tendo a de janeiro ficado em menos 0,6%, com uma perda acumulada em 12 meses de 10,6%. Como que isso impacta a vida dos trabalhadores nesse cenário de inflação alta que a gente está vivendo? Olha, é um quadro muito complicado, né? Mesmo as categorias que conseguiram aumento real, e nós estudamos, por exemplo, janeiro, e a gente observou que as categorias que tiveram aumento real conseguiram aumento real de aproximadamente 1% ou até 1%, né? Pouquíssimas conseguiram ganhos acima de 1%. Para essas categorias, mesmo para essas categorias que conseguiram reajustes acima da inflação, quando a gente leva em conta um patamar inflacionário de 10%, esse ganho é logo corroído, né? Em 2 meses ele já é comido pela inflação, a inflação futura, né? E vai gerar em torno de perdas, né? Quer dizer, a inflação nesse patamar é extremamente nociva até para quem tem conseguido aumento real. E como você bem observou, se a gente olha na média as categorias não estão conseguindo aumento real, tá ali abaixo do INPC, e em janeiro foi em menos 0,6%, ou seja, essas categorias chegam na média 0,6% abaixo do INPC, né? É um dado complicado para o conjunto dos trabalhadores. Luiz, os dados por setor mostram que os trabalhadores da indústria detêm o maior percentual de reajustes acima da inflação. Já o setor de serviços tem a pior taxa de reajustes abaixo da inflação. O setor de serviços tem uma baixa taxa de sindicalização em relação à indústria. O que isso mostra sobre a importância de organização dos trabalhadores, a importância dos sindicatos? Sim, como a conjuntura é ruim, né, a tendência, se não houver algum contraponto, né, dos trabalhadores, é que os resultados sejam ruins, né?
como a indústria está conseguindo bons resultados, a gente acredita e a gente atribui isso ao poder de mobilização dessas categorias, né? O poder de organização sindical que consegue, mesmo numa conjuntura ruim, conseguir bons reajustes, né? O setor de serviços ele tem contra ele, né, vários fatores, né? Por exemplo, uma alta rotatividade no setor, uma dispersão maior entre os trabalhadores no local de trabalho, por exemplo, você não tem uma concentração grande de trabalhadores no mesmo local que estimula a sindicalização, estimula a ação sindical, e isso prejudica bastante a organização, né? Não que não existam entidades sindicais muito bem organizadas e categorias organizadas no setor de serviços, mas e para parte do setor de serviços, essa capacidade de organização e mobilização é muito prejudicada, dado algumas características da relação de emprego nesse setor, né? Emprego muito precário, emprego muito com grande presença de trabalho informal ou com alta rotatividade, isso tudo prejudica. E aí, como você bem falou, a sindicalização é um elemento chave para conseguir uma reposição e ganhos, né? Não só em termos econômicos, mas também em termos de cláusulas sociais, né? Como a gente observa também analisando os acordos e as convenções dessas categorias. E Luiz, uma última questão, observando esses dados, né, a inflação se mantendo em alta como vem até agora, assim como o desemprego que também ainda se mantém em alta, quais são as perspectivas para os reajustes salariais de 2022? A gente tem alguma perspectiva de melhora? Olha, Rodrigo, é uma pergunta difícil de responder, né? O que nós temos observado nos últimos meses é de certo modo, uma estabilização de um quadro, né? Tem variado conforme as datas bases, mas variado dentro de uma escala em que uma parte significativa dos trabalhadores não tem conseguido aumento real. Dado esse sinal de que a inflação ela continua alta e vai persistir alta pelo menos nos próximos meses, né? E a economia não dá sinais de recuperação, a gente pode acreditar em talvez uma manutenção desse quadro, mas como a gente estava falando, né, tudo pode ser revertido pela mobilização sindical, né? Esse é o fator, esse é o trunfo, né, para as negociações futuras, né? O que pode fazer a diferença, né? Porque os outros fatores, né, os fatores como desemprego, atividade, inflação, esses estão jogando então não estão favorecendo a negociação coletiva, né? Pois é, e vale lembrar, né, Luiz, que esse cenário que a gente está tendo, né, inflação alta, desemprego, desvalorização dos ganhos e esses salários que não conseguem acompanhar, os reajustes salariais não conseguem acompanhar a inflação, depois da reforma trabalhista que dizia que ia gerar emprego, que ia aumentar o ganho do trabalhador, e isso não aconteceu, né? É bom lembrar que a reforma foi um grande engodo, uma grande mentira, e que ela não trouxe nenhum ganho para os trabalhadores. Luiz, quero agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Conversamos aqui com o supervisor dos sistemas de acompanhamento de informações sindicais do DIEESE, Luiz Augusto Ribeiro.